Senado aprova com folga Cristiano Zanin como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Foram 58 votos favoráveis e apenas 18 contra a indicação. Durante a sabatina feita na casa, o advogado e o ex-juiz Sérgio Moro, que agora é senador, tiveram um embate. O mais novo ministro da Suprema Corte obteve 17 votos a mais do que o necessário no plenário da Casa Legislativa, que tem 81 senadores. Como a votação é secreta, não há como cravar como todos os políticos se posicionaram. Foram 58 votos favoráveis e 18 contrários. 5 senadores não participaram da votação. No caso dos representantes do Paraná, apenas Sérgio Moro, do União Brasil, deixou claro que era contrário à indicação feita pelo presidente Lula. Flávio Arnes, do PSB, e Oriovisto Guimarães, do Podemos, não se manifestaram sobre os votos deles. Agora, a expectativa é para a definição da data da posse do advogado na Suprema Corte, né? Provavelmente essa cerimônia está agendada para o mês de agosto, depois do recesso do Judiciário. Cristiano Zanin tem 47 anos, defendeu o presidente Lula nos processos da Operação Lava Jato. O petista chegou a ser condenado e preso, mas as sentenças foram anuladas pelo STF por meio de recursos que foram impetrados pelo advogado, por Cristiano Zanin. Ele também é casado com Valesca Teixeira Zanin Martins, com quem tem um escritório. Ela é filha de Roberto Teixeira, fundador do PT e também próximo do presidente. Antes de ter o nome referendado pelo plenário, Zanin foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A sessão do colegiado durou quase 8 horas. Ao fim da indicação, teve então aprovação por 21 senadores e a reprovação por apenas 5 dos parlamentares. Durante os questionamentos, ele foi indagado diversas vezes sobre sua relação de proximidade com o presidente Lula. Um dos presentes que mais apresentou perguntas a Zanin foi o senador Sérgio Moro. Ao todo foram 14 indagações. Em um dos momentos, o ex-juiz, que protagonizou embates durante a Operação Lava Jato com Cristiano Zanin, perguntou qual era o nível de intimidade entre ele e o presidente Lula e se isso poderia prejudicar na independência do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar. Existe uma preocupação em relação a Vossa Excelência pela proximidade com o presidente da República. Pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal é um órgão que tem que ser independente, uma instituição que tem que ser independente do Poder Executivo. Nessa linha, a minha primeira indagação a Vossa Excelência seria pedir que Vossa Excelência fizesse um pouco mais detalhado em relação às relações com o presidente Lula. Nós sabemos do seu trabalho como advogado particular, mas, para além disso, gostaria de ouvi-lo sobre seu eventual relacionamento pessoal, tanto de Vossa Excelência como de seus parentes, com o presidente Lula e seus parentes. Zanin explicou que manteve uma relação na condição de advogado e cliente, mas reforçou que só se reuniu presencialmente com Lula uma única vez neste ano. A minha relação com o presidente Lula é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo. Na condição de advogado, eu tive uma convivência bastante frequente com o presidente Lula. Não fui padrinho do casamento do presidente Lula. E prezo muito esta relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas, inclusive deste Senado da República. Talvez um dado eu possa trazer a Vossas Excelências. Neste ano, nós estamos no mês de junho. A única vez que eu estive presencialmente com o presidente Lula foi o dia que eu fui convidado aí ao Palácio do Planalto para receber o convite para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. A minha relação, ela tem esses contornos, eu jamais vou negá-la. Ao contrário, como já disse na minha apresentação, sou grato ao presidente Lula por ter indicado o meu nome ao Supremo Tribunal Federal. Sérgio Moro também questionou o Cristiano Zanin se ele iria se declarar impedido, caso tivesse aí que julgar algum tipo de acordo envolvendo a Operação Lava Jato. Existe uma arguição, uma DPF no Supremo Tribunal Federal, no qual se busca a revisão de vários acordos de empresas que atuaram na Operação Lava Jato. Nessa linha, a minha indagação seria se nesse seria um caso que o senhor se daria por impedido ou por suspeito de atuação, tendo em vista a sua contratação, se é esse realmente o caso,
para a revisão de acordo de alguma dessas empresas. Contrariando o que era esperado, Zanin desconversou e deixou em aberto a possibilidade de atuar em processos que envolvam a Operação Lava Jato. Vamos acompanhar. Com relação à suspeição, impedimento, como eu já disse anteriormente, senador Sérgio Moro, as regras objetivas, elas podem, desde logo, serem tratadas e enfrentadas. Então, regra objetiva, os processos em que eu funcionei como advogado, se aprovado for por esse Senado, eu não poderei vir a julgar este processo ou esta causa se estiver no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, questões futuras, processos futuros, evidentemente que é necessário para aquilatar ou não uma hipótese de impedimento ou suspeição, analisar os autos, analisar quem são as partes, analisar qual é o conteúdo, até porque eu não acredito que o simples fato de colocar uma etiqueta no processo, indicar um nome Lava Jato, isso possa ser um critério a ser utilizado do ponto de vista jurídico para aquilatar a suspeição e o impedimento. E uma vez identificada uma questão, uma hipótese de impedimento ou suspeição, eu não terei o menor problema em declarar o impedimento ou a suspeição e não participar do julgamento. Vamos lá entender como é que foi a sabatina que ocorreu dentro do esperado. Teve surpresa zero ali, foi uma conversa de compadres, né? Foi um chá das 5. Muito tranquila, inclusive por parte dos senadores da oposição. Sérgio Moro teve uma postura bem moderada, né? O senador Bolsonaro também teve uma postura bem moderada. Talvez quem mais representou ali foi o senador Cleitinho, de Minas Gerais, e o Magno Malta, do Espírito Santo, né? Quem acompanhou a sabatina inteira pôde perceber isso. E ele foi aprovado ali com larga folga, né? Na CCJ com 21 e depois do plenário com 55 votos. Agora veja, foi menos do que o governo esperava, né? O Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo no Senado, estava dizendo que ia fazer mais de 60. 5 votos é muita coisa no Senado, só tem 81, né? Então não foi o que o governo esperava, mas claro, foi eleito com folga. Do que o Zanin disse ali, o que me preocupa sobre a Lava Jato, que foi o tema que o Sérgio Moro escolheu para conversar com ele. O Zanin foi advogado pessoal do Lula, indicado para o Supremo, e disse ali, você escutou agora, que as ações da Lava Jato não o tornam automaticamente suspeito para julgar. Falou ali em etiqueta no processo. Não se trata disso. Não se trata disso. Se trata o seguinte, que são processos em que você defendeu uma das partes. E com as palavras do Zanin ali é possível compreender que ele vai julgar casos em que atuou como advogado. Vamos aguardar para ver se vai acontecer de fato, mas ele deixou aberta essa possibilidade. E acho que qualquer um que entenda minimamente das coisas entende que é meio estranho. Você era advogado de uma das partes, estava defendendo uma das partes, e agora vai virar juiz do caso. Então você saiu desse lado aqui e vai para o centro da mesa agora decidir? Você que tinha uma posição bem clara de defesa no canto da mesa? No mínimo questionável, né, essa postura. Aí ele falou muito sobre garantismo, fez uma defesa intransigente do garantismo legal. O que é o garantismo penal? São aquelas pessoas que defendem que os bandidos têm direitos e estão corretas em muitas das suas convicções. O Estado é forte demais, né, tem que ter limitações sim, não pode atuar quando quer e da forma que quer. Agora, ele não falou nada sobre os presos de 8 de janeiro, que estão tendo ali as suas garantias dilapidadas há muito tempo, reforçando sempre aquilo que a gente sempre diz, né? Quem fez o que não deve tem que pagar com o peso na lei, mas você precisa, por exemplo, individualizar as condutas.
Você não pode tratar da mesma maneira quem quebrou vidraça, quem rasgou obra de arte, quem furtou computadores e armas, de quem estava do lado de fora pedindo para não entrar, inclusive, porque há essas duas situações. Há imagens sobradas aí que mostram. Então como é que você vai tratar por lotes as coisas? O ministro, agora ministro Zanin, né, que é um garantista, tem que olhar para isso também, até porque esse caso está sendo julgado lá no Supremo Tribunal Federal. Então, são apenas 2 pontos, poderia trazer outros tantos, né? Há uma crise moral nessa indicação, isso é indiscutível, né? Zanin foi indicado porque foi advogado do Lula, ponto, por causa da relação pessoal dele, profissional pessoal com o Lula, ponto. Não foi por grandes obras que ele escreveu, aliás, escreveu um livro para defender a própria tese que ele alegou na Lava Jato, a tal da lawfare lá, que é quando você usa meios jurídicos para perseguir adversários políticos, né? É uma tese que não é brasileira, é uma tese inglesa que ele importou para cá. Então ele escreveu um livro para se autodefender do que fez durante a Lava Jato, então não foi pelo notório conhecimento jurídico, né? Ele é um bom advogado, mas isso, né, o Brasil tem milhares de bons advogados. Temos mais lá um amigo de um presidente no Supremo. E para terminar, passar para o Pedroso aqui, quero lembrar aqui que não é a primeira vez. Isso é crônico no Brasil, tá? Bolsonaro fez a mesma coisa quando indicou lá o terrivelmente evangélico André Mendonça. A Dilma fez a mesma coisa quando indicou o seu cabo eleitoral e... eu não estou mentindo aqui, Pedro, se você estuda na Federal, você sabe disso, o Fachin no palanque da Federal defendendo Dilma Rousseff. E se voltar aqui, o Alexandre de Moraes indicou também o seu amigo, o Temer indicou o seu amigo Alexandre de Moraes. Se voltar mais ainda, o FHC indicou o seu amigo Gilmar Mendes. Aliás, Gilmar, inclusive, era advogado-geral da União, salvo engano, no governo FHC. Então, no Brasil se tornou comum os presidentes indicarem amigos. É isso. Olha, todos nós assistimos ontem mais um capítulo da degradação das nossas instituições. Ontem foi um espetáculo nefasto. Por que eu falo isso? Porque o Senado ele se apequenou. Você em uma sabatina, mesmo que seja protocolar, o mínimo que se espera é que o sabatinado se comprometa com os assuntos. Eu nunca vi um candidato tão sabonete quanto o Zanin. Ele não se comprometeu com assunto nenhum, Mark. Da Lava Jato ele disse, olha, vou olhar caso a caso. Daí perguntaram para ele sobre o aborto. Falou que está na Constituição, casos específicos, passou a bola para frente, não deixou clara a sua posição pessoal. A questão das drogas, a mesma coisa. E você vai olhando, demarcação de terras indígenas, a mesma coisa. A questão das estatais, sobre políticos ocuparem cargos públicos ali nessas estatais, a mesma coisa. Ele não se comprometeu com assunto nenhum, não deixou claro aquilo que ele pensa. Isso deixa, explícito o seguinte, 2 pontos. Primeiro, ele não tem convicção nem de um lado, nem do outro. Nem de um lado nem do outro. Se ele tivesse a certeza ali dos seus posicionamentos, outros ministros no passado já deixaram claro quais eram as suas visões. No máximo que ele fez, como o Marx salientou aqui, a sua pendência para o garantismo. Mas de que forma ele vai aplicar isso também, ele não deixou explícito. Na prática, o que a gente pode esperar, sim, é que ele seja mais um dentro do Supremo Tribunal Federal, muito próximo, muito aliado, muito amigo do presidente da República. Quero trazer aqui um bastidor. Ontem, durante a sabatina, durante o evento, e por isso que eu falo da degradação das instituições, o presidente Lula ligou para o Jacques Wagner, lá de Paris, ligou para o Jacques Wagner e falou, teve o telefone passado ali para o Davi Alcolumbre, para perguntar como que estava indo, como estava sendo o desempenho do seu indicado. Isso não faz sentido algum. O presidente da República cumpre um rito. Ele indica o candidato ali a ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem que ter os pré-requisitos, e a partir dali é uma indicação do presidente da República, não é do seu amigo, ele não tem que ficar monitorando, articulando o voto, articulando as coisas, mas foi o que ele fez. Ligou para o Davi Alcolumbre, perguntou como que estava, disseram que estava tudo bem, a votação ia acontecer tranquila, como de fato ocorreu. Agora perceba como os poderes se misturam. A gente viu o presidente, que representa o Poder Executivo, interferindo no Legislativo para garantir um maior apoio no Judiciário. Faz algum sentido a divisão
divisão ali dos poderes foi para as cucuias e agora todo mundo percebe isso. Sobre esse ponto de quem indicou quem, como foi a votação, eu fiz ali na minha coluna, no portal RIC+, tem a lista de todos os ministros que compõem agora o Supremo Tribunal Federal e as votações que eles tiveram na CCJ e que tiveram no plenário. O recordista, Marcos, segue sendo o Fux, que passou ali dos 68, teve 68 votos ali na sua indicação. Então é isso. Ontem as nossas instituições sofreram e quem duvida disso, com certeza não enxerga a realidade.